Oi. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, aos irmãos também que estão no Instagram, no YouTube. Nós queremos desejar a todos uma boa noite. Estamos aqui retornando às atividades presenciais. Esperamos muito por este momento. Chegou o momento. Embora ainda não do jeito que nós queremos que todos os irmãos possam estar aqui conosco para celebrarmos, para estarmos na presença de Deus, para glorificar o nome dEle. Mas em nome de Jesus, em breve nós teremos essa vacina e em nome de Jesus poderemos estar todos reunidos para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Vou tirar aqui essa máscara. Não dá para falar com... Então, eu creio que em breve tudo isso vai passar e nós teremos essa oportunidade de estar louvando ao Senhor. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 100. Salmo de número 100. Todos encontraram? Amém? Salmo 100. Uma alegria rever vocês, né? A gente sente ao mesmo tempo uma alegria e ao mesmo tempo sente uma tristeza porque não está vendo os outros aqui, né? Mas louvado seja o Senhor pela vida de todos vocês, que Deus abençoe. A irmã Juliana está ali, que se reconciliou com Deus durante esses dias de pandemia. Então louvado seja o Senhor, está retornando, está envolvida, louvando ao Senhor ali no nosso grupo de WhatsApp, participando das orações da escola bíblica. Então tem sido uma bênção. E irmã Graça, irmã Clebiane, irmão Marcos, o Wellington, irmão Elson, irmão Elmo, agora Cleiton, né? Aquela mania, né, do irmão Eldoni sempre de dizer o coronel às vezes a gente esquece, né? Perde o nome, é pastor, é coronel, é major, é sargento, perde o nome, né? Irmão Cleiton, seja bem-vindo também. A Érica, Marcos, que Deus abençoe os irmãos que estão em suas casas, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E nós vamos iniciar o culto lendo o Salmo de número 100. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares, certo? Olha aí as boas-vindas, né, que o irmão Marcos preparou, olha. Bem-vindo, vamos lá, vamos ler junto? Bem-vindo, olha lá, ó. Bem-vindo, respire fundo, sorria, entre e sinta-se em casa. Amém? Vamos ler o Salmo 100. Eu vou começar, lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Vamos ler juntos o verso 2. Prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Irmão Marcos estará conduzindo esse momento de adoração ao Senhor. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar a canção Vamos Adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a
a Deus. Do início. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Nosso Senhor, Ele é digno de honra, de glória. Então vamos cantar essa canção. Digno és de glória. Digno és de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor com a canção Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos fazer o que está sugerido ali na nossa programação. Vamos orar. E orar é relacionar-se com Deus. E nós vamos estar agradecendo a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Porque graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades, tem sido um Deus presente e atuante em nossas vidas. E nós vamos agradecer a Deus porque hoje é o dia dos avós. Vamos agradecer. Aqui uma vovó, a irmã Selma, não é? Não sei se tem mais algum vovô ou vovó por aqui. Eu acho que não, né? Só a irmã Selma. O irmão Cleito ainda não é não, né? Irmã Selma. Agora a gente tem um bocado de vovó, né? Aqui na igreja, um bocado de vovô. Nós queremos parabenizá-los, né? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um, em nome de Jesus, nesse dia tão especial. Então nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo a Ele a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de sermos teus filhos, de um dia termos sido resgatados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque não éramos merecedores, mas nós te louvamos pelos teus feitos sobre nós, pelo teu cuidado sobre nós. Quero, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos avós da nossa igreja. Que o Senhor continue a sustentá-los, a abençoá-los, a conceder saúde, livramentos, ó Deus, e a desfrutarem diariamente dessa dádiva maravilhosa que o Senhor concede a cada um dos teus filhos e das tuas filhas, que são os avós e avovós que fazem parte da primeira igreja batista da Gruta. Queremos, Pai, estender essa oração para todos os avós que nos ouvem nesta noite também, através do Instagram, através do YouTube.
Ó Deus, em nome de Jesus, seja a vida de cada um e abençoa a cada lar, a cada vida, a cada família. Que a tua bênção esteja sobre cada um, que o teu cuidado, que a tua proteção esteja sobre cada lar. Em nome de Jesus, visita, Pai, as famílias enlutadas, que sejam consoladas pelo Senhor. Visita os enfermos, que a sua saúde seja restaurada. Mas principalmente, Pai, visita aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Que essas vidas elas sejam resgatadas, transformadas, restauradas pelo teu amor e pela tua graça. Nós te louvamos por este momento. Continua conosco, nos abençoando e falando aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar com mais um hino. E você vai ter a oportunidade de dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. Nós louvamos a Deus porque durante esse período de pandemia, onde nós ficamos impossibilitados de estar aqui no templo, os irmãos foram fiéis a Deus e fiel à sua igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, porque fez com que a igreja mantivesse as suas contas em dias, fez com que a igreja pudesse ajudar irmãos, ajudar pastores, ajudar missionários que estão passando por necessidades, e nós podemos ser esse canal de bênção nas mãos do Senhor para abençoar essas vidas. Então nós vamos fazer esse momento. Nós estamos na campanha também de missões estaduais. O tema desse ano é Através de Mim, e o texto base que está sendo utilizado é o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 10, onde a palavra de Deus ela diz o seguinte: 2 Pedro, capítulo 2, verso 10. É primeiro mesmo. Primeiro. 2:10. Diz assim: Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, esse é o tema que tem sido trabalhado através de mim. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, o nosso alvo é de R$ 1.500. Eu disse lá no grupo da igreja que nós temos 55 irmãos no grupo. Se cada um contribuir com R$30, nós já ultrapassamos esse alvo de R$ 1.500. Então a gente percebe que não é impossível de nós alcançarmos esse alvo. Pelo contrário, é possível até ultrapassá-lo em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor nesse momento. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bem dizer-te, e a voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como fosse outrora.
correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por essa noite, por esse retorno, por essa oportunidade de estar em tua casa, te adorando juntamente com nossos irmãos. Deus, nesse momento queremos te dedicar nossas vidas, ó Deus, e também nossos bens, ó Deus. Faz o que tu queres, ó Deus, em nossas vidas, que em nome de Jesus essa igreja possa, ó Deus, prosperar no que diz respeito a missões, ó Deus, para que nós possamos realmente alcançar mais vidas e que essas vidas mudem, ó Deus, que essas vidas adorem a Ti e reconheçam a Jesus como Salvador de suas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 12. Gostaria de falar sobre o tema nesta noite: como viver de modo digno de Deus. Como viver de modo digno de Deus. Amém? Diz assim o texto. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos criou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Meus amados irmãos, como viver de modo digno de Deus? É interessante que, desde o momento em que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós começamos uma caminhada. Em tudo na vida é uma caminhada. Nós, por exemplo, nós nascemos e vamos ter uma caminhada ao longo da infância, ao longo da adolescência, ao longo da juventude e vamos, consequentemente, alcançando os objetivos. A vida cristã, ela não é diferente. A vida cristã, ela é uma caminhada. Paulo, ele compara muito a vida cristã a uma corrida. Ele compara muito a um prêmio que você irá receber. Comparado com aquilo que os atletas, por exemplo, olímpicos, geralmente eles fazem, eles correm atrás de um prêmio. E aquele prêmio é no final eles serem consagrados campeões, eles receberem as medalhas, eles receberem fama por causa da vitória que alcançaram. A nossa caminhada, ela não vai nos dar esse tipo de prêmio. Mas o prêmio que a gente vai ganhar é um prêmio glorioso, é um prêmio eterno, é um prêmio de viver eternamente
desfrutando da paz que há em Cristo Jesus. É um prêmio que fará com que nós vivamos eternamente na presença do nosso Deus. E como diz lá no livro de Apocalipse, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, meus amados irmãos, essa é uma das figuras prediletas do apóstolo Paulo. Ele diz no texto: andai de modo digno da vossa vocação. Ele diz em outro texto, em Efésios 4,17, andai não como os gentios andam. Ele diz, por exemplo, em Efésios 5,2, andai em amor. Ele diz em Efésios 5,8, andai como filhos da luz. Então percebem que, como filhos de Deus, como homens e mulheres que foram salvos por Deus, a palavra ela chama a nossa atenção para que nós andemos de uma tal forma que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. É interessante notarmos porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Andar sugere progresso e nós devemos ter progresso na nossa vida cristã. É interessante que Paulo ele vai dizer lá no livro de Coríntios que ele andava como menino, ele era como menino, mas agora ele se tornou homem. Então, na caminhada da vida cristã, nós vamos nos tornando maduros. E esse período que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, esse período que ainda não foi vencido, ele vai ser vencido por etapas, eu creio. Deus está no controle de todas as coisas. O trono de Deus não está em crise, o céu não está em crise. Nada disso pegou Deus de surpresa, nada abala o trono de Deus. Ele continua no trono e continua no controle de todas as coisas, amém? É por isso, meus amados irmãos, que ao fim da caminhada, nós estaremos com Deus. Enoque, diz o texto, que ele andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Paulo, ele descreveu 3 tipos de caminhos que nós precisamos andar na nossa vida cristã. O primeiro caminho que eu e você precisamos andar é andar em santidade, amém? Se os irmãos observarem o verso, eu não vou ler do verso 1 até o verso 8 novamente, mas eu quero ler o verso 7 e o verso 8 do texto. Ele diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Diz o texto: portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá do seu espírito. Paulo ele vai dar algumas razões porque o meu andar, o seu andar deve ser um andar em santidade. Andar em santidade não é você desejar ser melhor do que ninguém, porque nós não somos. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados. Bastou um vírus como esse que a gente não enxerga para abalar a estrutura, a vida de muita gente. É por isso, meus amados irmãos, que nós entendemos que andar em santidade, ser santo, é porque você foi separado, escolhido por Deus, exclusivamente para servir-o. Amém? É aquilo que diz a palavra de Deus, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Quando o texto fala em todo o vosso procedimento, ele está dizendo que o meu casamento ele deve ser santo. A minha conduta diária ela deve ser santa. As minhas ações diárias ela deve ser santa. Os meus negócios eles devem ser santos. Isso significa que como eu tenho uma vida exclusiva para Deus, tudo que eu faço é para que o nome dele seja glorificado. É para que o nome dele seja exaltado, seja engrandecido. Eu já vi, por exemplo, eu já passei por situações de muitas vezes eu ir a um supermercado e a pessoa que está no caixa está tão aperreada ali com tanto cliente que às vezes ela passa o troco errado. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência. E por passar o troco errado, tem gente que faz uma vista de cega ali, que não viu nada, e pega, bota o dinheiro no bolso. Mas eu já passei por situações em que eu tive que dizer: olha, você passou o troco errado.
deu isso aqui. Então, não é meu, toma o seu dinheiro. Isso é um viver separado. É um viver santo. A nossa conduta, ela deve ser dessa forma. E Paulo, ele dá algumas razões porque a nossa vida, ela deve ser santa e abster-se da impureza. A primeira razão que Paulo dá para que nós tenhamos um andar santo é para agradar a Deus. Verso 1 do texto: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver para agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, quando você for pensar, eu tenho que viver uma vida santa, eu tenho que andar em santidade, a primeira coisa que você tem que pensar é para agradar o pastor? Não. É para agradar a igreja? Não. É para agradar os irmãos? Não. É para agradar o seu pai ou sua mãe que é crente e vive ali cobrando de você? Não. A primeira pessoa que eu e você devemos agradar quando nós desejamos viver essa vida separada de exclusividade para Deus é o próprio Deus. Amém? Porque o viver dele é um viver santo. Porque ele, a natureza dele é a santidade. É por isso, meus amados irmãos, que todo mundo vive para agradar alguém. Muitas pessoas vivem, por exemplo, para agradar a si mesmas. O cristão, ele não pode viver para agradar a si mesmo, ele vive para agradar a Deus. Nós devemos estar atentos sobre a questão de agradar os outros. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que se eu fosse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Agradar a Deus, irmãos, tem um objetivo principal, um objetivo de vida, que é para agradar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. A segunda razão porque nós devemos andar em santidade, além de ser para agradar a Deus, é para obedecer a Deus. Verso 2 e 3 do texto: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Amém? Ou seja, o desejo é de obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, viver uma vida de santidade. E a palavra vai mostrar que há bênçãos para aquele que vive em santidade, para aquele que vive de uma forma que agrada ao Senhor. A segunda razão, meus amados irmãos, que o texto ele traz, a terceira razão, perdão, é para glorificar a Deus. Nós andamos em santidade para glorificar a Deus. O verso 4 e o verso 5 do texto, ele vai dizer: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, o nosso desejo, quando nós nos estimamos, quando nós estamos fazendo algo, é para que o nome de Deus ele seja glorificado através da nossa vida. Amém? A Bíblia diz que, como luz que nós somos, quando nós estamos em um ambiente escuro, a luz, quando nós ligamos, é para iluminar aquele ambiente. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos iluminar os ambientes aonde chegamos, de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado. E isso só é possível com a vida de santidade. Amém? Há uma quarta razão, irmãos, que o texto vai trazer para nós, para escapar do julgamento de Deus. Quem não anda em santidade, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Hebreus, que nós devemos buscar a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Quando o povo estava para herdar a terra prometida em Josué, no capítulo 3, verso 5, Josué ele chega para o povo e faz uma convocação dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, a santificação, ela faz com que nós escapemos do julgamento de Deus. O texto vai dizer do verso 6 ao verso 8, neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem,
mas a Deus que lhe dá do seu Espírito. Então, quando a pessoa ela rejeita essa vida de andar com Deus, de andar em santidade, ela está escapando, ela está correndo o risco de ser julgada por Deus. É por isso, meus amados irmãos, que certa vez um membro de uma igreja criticou o pastor porque ele estava pregando sobre o pecado na vida dos crentes. O membro dizia que o pecado na vida do crente é diferente do que na vida do ímpio. O pastor então respondeu: sim, é diferente. O pecado na vida do crente é pior. Por que é pior? Porque o crente ele conhece a palavra. O crente ele sabe que se ele não caminhar conforme os ensinos da palavra, uma vez que ele foi transformado por Deus, ele sabe que ele vai desagradar a Deus, e é pior. Por isso, meus amados irmãos, em nome de Jesus, mesmo diante desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, de dificuldades, de problemas em todas as esferas, de lutas que nós temos enfrentado, em nome de Jesus, não abra mão de andar em santidade. Tem muita gente que tem se revoltado com Deus porque perdeu alguma coisa e ele tem abrido mão da sua vida com Deus, de andar em santidade com Deus. Não abra mão disso, em nome de Jesus. Viva para agradar o Senhor, andando de forma santa. Amém? A segunda verdade que eu gostaria de trazer para os irmãos: como viver de uma forma a agradar a Deus, andando em harmonia. Nós precisamos andar em harmonia. Verso 9 e 10 do texto. Ele diz: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. A transição da santidade para o amor é natural. Assim como o amor de Deus é santo, o nosso amor por Deus e pelos outros também deve ser motivado por um viver santo. Meus amados irmãos, quanto mais nós vivemos com Deus, mais nós vamos amar uns aos outros. Se um crente realmente ama seu irmão, ele não vai pecar contra ele. Por isso, quando a gente olha para a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, verso 20 e 21, ele diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque como você diz que ama a Deus a quem você não vê e odeia o seu irmão a quem você vê? A minha relação vertical com Deus, ela vai fazer com que a minha relação horizontal com meus irmãos seja uma relação abençoada, de comunhão, de harmonia, de santidade, de respeito, de consideração uns para com os outros. Amém? Porque eu estou bem com Deus, eu vou estar bem com os meus irmãos. Porque eu estou bem com Deus, eu vou estar bem dentro de casa. Porque eu estou bem com Deus, eu vou estar bem com os meus colegas de trabalho. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está bem com Deus, ele entende o que é o perdão. Diariamente nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. E todos os dias a gente dobra o nosso joelho e diz: Senhor, me perdoa. Porque eu posso não ter praticado, mas eu pensei. Porque eu posso ter, não posso ter praticado, mas eu fui omisso em alguma situação. Eu sabia o que fazer e não fiz. Eu tinha que ajudar e não ajudei. Eu tinha que estender a mão e não estendi. Aí você vai diariamente e faz aquilo que está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí nós fazemos aquilo que está em Provérbios 28, verso 13.
o que confessa as suas transgressões, o que encobre, perdão, as suas transgressões, ele jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. E quando a Bíblia fala em amor, irmãos, andar em harmonia, quando a Bíblia fala em amor, o maior exemplo que eu gosto de trazer é o que está em João, no capítulo 13. 13, 34 e 35, quando Jesus chega para os discípulos e diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Porque se vocês amarem uns aos outros assim como eu vos amei, serão meus discípulos. Aí você diz: Jesus estava ali com os 12, né? Estava numa ceia, num momento festivo. É muito fácil amar nessa situação. Só que Jesus estava mostrando amor ao traidor, que era Judas. Última ceia. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ao entrar na casa, diz: tem um aqui entre vocês que são o meu traidor. E eles perguntam: quem? Jesus diz: aquele a quem eu der um bocado de pão molhado. Ele sabia quem era o traidor. Você já pensou você sentar na mesma mesa de uma pessoa que você sabe que ela está lhe traindo? Imagine. Você que é casado, você está ali com a sua esposa ou com o seu esposo, e você sabe que a pessoa que está se envolvendo com ele ou com ela está ali na mesma mesa com você, ali jantando, comendo. Foi nessa situação que Jesus pegou uma bacia, uma toalha e foi lavar os pés de todos os discípulos. E quando ele conclui esse momento, quando termina a última ceia, ele diz: um novo mandamento vos dou, amei uns aos outros. Amar quem nos ama, amar quem fala o que a gente gosta de ouvir, amar quem faz o bem para nós, é muito fácil. O desafio é, diante de tanta diversidade, de tanta luta, de tantas pessoas que desejam o nosso mal, nós permanecermos amando. Eu tenho vivido um momento agora, na família, um momento de, eu diria, de algumas acusações. Tem pessoas na minha família que estão acusando outras pessoas, dizendo que a morte de um ente querido meu foi causado por causa desses outros membros, porque não tomaram cuidado, iam sempre lá na casa deles, não faziam as devidas higienizações, e aí está criando um problema sério de desarmonia. É confusão, é discussão, aí ligam de lá para mim: o que é que você pode fazer? Olha, converse com fulano, converse com cicrano. Eu disse: olha, eu já disse a vocês que vocês têm que parar com isso. Isso aí não vai levar a nada. Esse é o momento de nós estarmos juntos. Esse é o momento de nós estarmos unidos. Esse é o momento de nós abraçarmos, não estando junto, né? Eu digo abraçar, mas no sentido de sentir a dor do outro, no sentido de estar presente na vida do outro. Porque se a situação já é difícil, você criando desarmonia é pior ainda. Eu tenho colegas, pastores, que eles têm compartilhado conosco que tem muitos casais que estão se divorciando nesse tempo. Tem um colega que compartilhou comigo que tem 3 casais de sua igreja que estão se divorciando, ou querendo se divorciar, porque estavam acostumados com o ativismo do dia a dia, aquela correria, só chegavam em casa à noite para comer, para fazer alguma coisa e dormir, e no outro dia a mesma rotina. E a partir do momento em que ficaram dentro de casa, conhecendo um ao outro, realmente sabendo como era o jeito um do outro, aí está dando confusão, está causando problemas essa situação. Mas a palavra de Deus, ela diz, irmãos: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando um não quer, 2 não briga. Então a gente tem que entender que quem faz o ambiente do nosso lar somos nós mesmos. Somos nós.
Se nós queremos paz dentro do nosso lar, somos nós que criamos esse ambiente. Se nós queremos comunhão dentro do nosso lar, somos nós que criamos esse ambiente. Então quem faz a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Irmãos, a ênfase não é o amor entre os irmãos, mas a ênfase agora é o testemunho com os de fora. Você sabia que tem muita gente que não lê a Bíblia? Sabia disso? Em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 2, diz que nós somos as cartas lidas e escritas das pessoas. Tem muita gente que não lê a Bíblia. A Bíblia dela é a minha vida e a sua vida. Qual é o testemunho que nós estamos dando para os de fora? Qual é o exemplo que nós estamos dando? Diante dessa pandemia, diante dessa situação de crise, nós somos murmuradores ou nós somos adoradores? O que é que nós temos sido? Murmuradores era o povo quando estava lá no deserto, né? Lembram? Saíram do Egito. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. E a palavra de Deus diz que, devido à desobediência, à incredulidade deles, eles passaram 40 anos no deserto. Durante aqueles 40 anos, o livro de Neemias vai dizer que os pés deles não incharam. Imagine você passar 40 anos andando no deserto e o pé não inchar. Terra quente durante o dia, aquela terra mole, né? À noite, Deus mandava uma nuvem para aquecê-los, uma nuvem de fogo. De dia, uma nuvem para fazer sombra, para eles não se queimarem no sol. O povo pedia água, Deus mandava água no deserto. O povo pedia maná, comida, Deus mandava do céu. Mas sempre estavam reclamando, sempre estavam murmurando. Paulo e Silas, Atos 16, diz que eles estavam na prisão. A palavra vai dizer que eles foram presos injustamente. Se vocês forem observar o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, a palavra vai dizer que depois os homens viram o erro que tinham cometido, porque Paulo era cidadão romano, não poderia ser açoitado. Aí eles quiseram soltar Paulo. Olha, vamos soltá-lo às escondidas. Paulo disse: não, eu quero que as autoridades venham aqui me soltar. Eu quero que agora eles se justifiquem porque eles fizeram isso comigo. Mas o que é que está em questão, irmãos? Ele foi preso injustamente. Ele e Silas estavam na prisão, mas eles estavam louvando e orando. Aquilo serviu de testemunho para guardas, serviu de testemunho para os outros presos. E de repente a grade da prisão se rompeu, os punhos de Paulo e Silas foram soltos. O carcereiro se prostra até os pés de Paulo e Silas e diz: o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando nós adoramos, irmãos, mesmo diante de pandemia, mesmo diante das dificuldades, Deus, Ele realiza milagres em nosso meio. Deus, Ele realiza salvação no seio da nossa família. Deus realiza milagres na vida daqueles que estão desesperados. Amém? Então continue louvando, continue adorando ao Senhor, continue vivendo de uma forma digna, glorificando ao Senhor. Quando nós enfrentamos as adversidades, esses momentos eles servem para mostrar aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu quero encerrar esse momento, irmãos, dizendo que os cristãos eles precisam ter uma vida controlada, uma vida abençoada por Deus. Eles precisam, em nome de Jesus, cuidar diariamente dos seus próprios negócios, como diz o texto. Cuidar dos seus próprios negócios, não se envolver na vida dos outros, causando problemas. Quando um crente ele fica sem trabalho, ele dá trabalho. Então, quando estamos envolvidos no nosso próprio trabalho, não temos tempo para nos envolvermos nos negócios alheios. Então o texto diz que nós devemos agir com prudência com os que são de fora. O cristão deve trabalhar por vários motivos. Ele deve trabalhar porque é uma bênção e não maldição. Ele deve trabalhar porque engrandece o caráter e cria divisas.
ele deve trabalhar porque o trabalho provê para nós e para a nossa família. Ele deve trabalhar porque nos capacita a ajudar os outros. Então é por isso que o texto diz que nós devemos andar em honestidade. Nós devemos ser um exemplo para os de fora. Nós devemos ser bênção nas mãos do Senhor. A minha oração é que mesmo diante das adversidades, das lutas, porque a igreja sempre enfrentou lutas, sempre passou por adversidades, que nós possamos andar do modo digno do Evangelho, de uma forma andando em santidade, andando em honestidade e andando em harmonia para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a vivermos dessa forma. Em nome de Jesus, diante desse tempo, nós vivemos dessa forma que agrade ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor através das nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor, te louvamos por esta oportunidade, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, porque ela não volta vazia, mas faz aquilo que deseja o teu coração. Te louvamos, Senhor, pela volta dos cultos presenciais, embora nós estejamos em um número reduzido, mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem demonstrado o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor sobre cada um de nós. Ó Deus, ajuda-nos a viver de uma forma que agrade ao Senhor, a andar a nossa vida cristã como uma caminhada de santidade, uma caminhada de harmonia, uma caminhada com uma vida honesta, sendo exemplo por onde quer que andemos. Ó Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, a semana que se inicia, que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana, Senhor, de vitórias, de notícias boas, uma semana, Senhor, em que possamos ver a cada dia a ação do Senhor sobre nós e sobre a vida de toda a nossa família. Abençoa também os irmãos que estão em casa, ó Deus, que não puderam estar aqui conosco, que o Senhor continue a abençoá-los, a suprir a necessidade de cada um, a fortalecê-los, a encorajá-los. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos. Nós oramos nesta noite, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos louvar, encerrando o culto. Nós vamos louvar, logo após nós faremos a bênção apostólica. Nós estamos vivendo esse novo momento e é um pouco estranho, né, irmãos? A gente não poder abraçar o irmão, né? Não poder apertar na mão, mas são os protocolos que a gente tem que seguir para o nosso próprio bem-estar, né? E o bem-estar do nosso próximo também, dos nossos irmãos. Mas eu creio, em nome de Jesus, em breve tudo isso será vencido. Tudo isso será vencido. Nós faremos uma grande festa, agradecendo a Deus, né, por isso. Aí comemoraremos os aniversários dobrados, né? Porque vai ser... Provavelmente só tem uma vacina daqui para o final do ano, né? Aí vai repetir os aniversários tudinho. A gente já vai estar aqui reunidos todos juntos. Em nome de Jesus, estaremos comemorando. Olha, irmã Juliana, né? Quem tem mais algum aniversariante? Só a Juliana? Nós vamos orar pela vida da Juliana no final do culto. Vamos cantar e no final a gente ora, agradecendo pela vida da Juliana e fazendo a bênção apostólica, nos despedindo. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que eu anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus. Deus pelo culto que realizamos. Agradecer pela aniversariante da semana, né? Esse mês teve também a irmã Rosa, semana passada, não foi? Segunda-feira. Teve o Milcinho também, segunda-feira passada também. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos aniversariantes. Agradecer também pela filha da irmã Selma, né? Que teve um probleminha ontem e graças a Deus já retornou para casa, um problema de saúde. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este culto que prestamos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que estão em seus lares, que não puderam estar aqui conosco. Que o Senhor os abençoe também, Senhor. Queremos te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor concede à irmã Juliana, concede também à irmã Rosa, ao Milcinho. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dos teus filhos. E o Senhor continue abençoando, suprindo cada necessidade e concedendo muitas bênçãos, muita paz, muitas conquistas em suas vidas. Ó Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Uma alegria podermos retornarmos, né, aos cultos presenciais. Aqueles que não puderam estar aqui conosco, a gente tentou gravar aí de alguma forma no YouTube, gravar também no Instagram, mas a gente vai estar melhorando, né, esse trabalho de mídia durante essa semana, para que os irmãos possam assistir pelo YouTube ao vivo, né? Porque nesse momento a gente estava gravando aí para que depois eles assistam, né? Só está assistindo ao vivo quem estava no Instagram. Então, mas a gente vai estar dando uma melhorada durante essa semana. Vamos chamar alguém que entenda mais do que a gente, né? Para que a gente possa, em nome de Jesus, fazer o trabalho para que os irmãos que estão em casa, eles possam acompanhar ao vivo também os cultos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não diga aos irmãos, olha, não abrace ninguém, tá? Mas fale da alegria para cada um, certo? De ter revisto, né? De estarmos aqui em comunhão como irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana a todos em nome de Jesus. Amém?